O programa A Origem das Coisas de hoje te convida a dar um rolê de patinete elétrico. Para muitos, pode ser considerado um brinquedo, mas para outros é um meio de transporte. O protótipo desse ciclomotor foi inventado na China em meados dos anos 90, mas foi nessa mesma década, lá nos Estados Unidos, que surgiu o primeiro modelo comercial. De lá para cá, o patinete elétrico ficou mais moderno e cada vez mais popular nas metrópoles afogadas no trânsito. Então, pegue uma carona e vamos conferir a origem do patinete elétrico. O patinete elétrico, o primeiro protótipo é de um inventor chinês, né? Data de 1996, então não é novo, né? Já tem um bom tempo esse desenvolvimento lá na China, mas o primeiro patinete elétrico comercial, né? Ele vem de um inventor americano que daí transformou essa tecnologia para comercialização, né? Então adaptou o protótipo que veio dos conhecimentos de estudos chineses para o mercado americano, em 1996. A primeira demonstração pública do patinete elétrico ocorreu em 1996, na China, em Changzhou, numa exposição pública, né? E a partir daí ele chamou atenção, né? Essa tecnologia chamou atenção e ganhou notoriedade no mundo, inclusive. O patinete elétrico, naquele momento, ele não tinha as características de hoje, com certeza, mas ele já era impulsionado por baterias, já tinha a estrutura atual, né? E também tinha uma característica interessante que ele era dobrável, já era dobrável. Primeira parte interessante dessas características do patinete elétrico, né? Lá naquele momento, ele era obviamente impulsionado por baterias, né? Materiais leves, já se tinha o pensamento de usar na composição, na construção, alumínio, né? Materiais mais leves. A parte de uma tendência já de dobrar, de ser algo compacto, para auxiliar a mobilidade urbana, para auxiliar também esses momentos onde a pessoa chega no local e poder acomodar, guardá-lo, né, enquanto vai no seu ambiente de destino. E então ele já tinha um pensamento focado em mobilidade urbana, né, trazer essa facilidade, leveza e também uma baixa manutenção, né. A diferença principal dos primeiros patinetes elétricos e os patinetes elétricos atuais na bateria. A bateria uma grande diferença que eu posso citar, onde elas não eram naquela época tão eficientes, demoravam muito tempo para carregar, descarregavam muito rápido, não tinha uma boa durabilidade, né? Nós tínhamos também patinetes que não tinham um sistema de freio, de regeneração da carga da bateria. Os atuais patinetes, inclusive, têm a capacidade de recarregar a bateria pela sua inércia, pelo embalo. Então, quando ele está embalado e a pessoa não está acelerando, ele pode carregar a bateria, pode auxiliar, né? O movimento pode auxiliar a carga da bateria. O uso de patinetes elétricos se tornaram mais populares por meio de uma forma de compartilhamento. Então, na verdade, os patinetes elétricos foram compartilhados, né? Ganharam opções de compartilhamento a partir de 2017 nos Estados Unidos, por exemplo, São Francisco. Ganharam opção de compartilhamento também na Europa, Paris, né? Barcelona, em locais de grande densidade populacional, com necessidades de deslocamento importantes no dia a dia para as pessoas trabalharem, né, irem ao seu trabalho, voltarem para casa. E dessa forma,
Eles, através de compartilhamento, também com conexão via aplicativo, né, se pode monitorar, inclusive, o estado da bateria. Então, é uma forma que traz segurança para as pessoas quando vão usar um patinete, verificar via aplicativo qual é o patinete ou quais estão em estado de bateria, em estado de uso, sem problemas de deslocamento por falta de energia. Em alguns lugares do mundo, o patinete elétrico se tornou popular muito rápido. O primeiro lugar começou na China, né? Depois nos Estados Unidos, alguns locais na Ásia, né? Principalmente em grandes centros urbanos, onde as pessoas têm necessidades de deslocamento um pouco mais curtos, né? E nas grandes cidades onde nós temos altos índices de congestionamento de veículos nas vias, né? Nas vias públicas. Então, nesses locais, realmente foram os lugares que mais disseminou a tecnologia, né, e o uso de patinetes elétricos. E não vou deixar de citar também o Brasil, a partir de 2017. 2017 no Brasil, nós tivemos uma popularização com a opção de locação, né, através de aplicativos. Na verdade, começou como uma brincadeira, né? Sem grandes pretensões. A gente começou produzindo skates. Eu conheci meu sócio na Califórnia. Lá a gente começou a praticar uma modalidade de skate que não existia no Brasil, o carveboard. E trouxemos para o Brasil, e aí, como era uma coisa muito diferente, muito inovadora, simula o surf fora da água, as pessoas vinham perguntar, curiosas, o que era aquilo e tal, e aí, naturalmente, surgiu a ideia de começar a produzir no Brasil, mas sem grandes pretensões. Começou mais como uma diversão, de um desafio que a gente acabou seguindo em diante, acabou dando certo e a coisa acabou crescendo e aqui chegamos. A nossa linha de produtos da marca Drop é basicamente de patinetes elétricos. Hoje nós temos 6 modelos na linha que atende todo tipo de perfil de usuário, de público, de uso. E agora, recentemente, acabamos de concluir um processo de fusão com outra empresa, a Two Dogs, onde eles têm uma linha mais desenvolvida em bicicletas elétricas. Então, agora com a união das duas empresas, a gente vai desenvolver mais fortemente, principalmente essas duas linhas. Além de patinete elétrico e bicicleta elétrica, também temos a linha Kids. E na linha Kids a gente tem quadriciclo elétrico, patinete também, hoverboard, são diversos itens aí, todos elétricos também. O processo de compra de matéria-prima para fabricação é sempre importado, né? A grande maioria dos insumos são importados. Como a gente produz na Zona Franca de Manaus, alguns itens obrigatoriamente precisam ser nacionais e aí tem também os fornecedores nacionais. Mas o processo é um processo normal, onde o sistema gera os pedidos, né? E está ligado também com o sistema de produção e tudo convergindo para que a gente tenha o produto final acabado. A seleção de fornecedores é algo que a gente leva com bastante critério, porque o supply chega a ser um problema, inclusive uma das coisas que a gente definiu na análise SWOT como uma fraqueza, porque os fornecedores, por serem quase todos asiáticos, a distância é um problema, a falta de padrão,
e a gente tem um agravante a mais. Como a gente produz insumos para a produção, o produto não vem acabado. Então, há o problema de faltar alguma peça ou alguma peça não compatível com a outra. Ou vir peças danificadas. Então, a gente já começa fazendo uma inspeção pré-embarque e uma análise bastante criteriosa dos fornecedores. Em suma, a gente procura trabalhar com poucos fornecedores. O fato de a gente já estar há 20 anos no mercado nos dá uma certa vantagem de já conhecer e já ter um relacionamento de longa data com os principais fornecedores, e isso, de certa forma, ajuda a evitar muitos problemas. A produção, a gente trabalha com a produção no sistema CKD, né? Então, todos os produtos eles vêm completamente desmontados, né? Então, existe um processo inicial de testes que a gente faz principalmente com as baterias para se certificar que elas estão com a vida útil ok, com a capacidade de carga ok, que estão dentro das especificações. Depois é feita uma pré-montagem, né, dos itens menores, aquelas peças menores, para depois ir para a linha de montagem. Então, são várias etapas e ao longo desse processo a gente faz a rastreabilidade. Então, em cada posto de montagem, a gente tem o registro daquele item, em qual posto foi montado, por quem foi montado, qual que era o torque da parafusadeira ou da máquina que foi utilizada naquele momento, e de modo que no final aquele produto que sai da linha, ele sai com um número de série e futuramente, se ele retorna com algum problema, a gente consegue ter a rastreabilidade e verificar que dia que ele foi produzido, aonde que aquela parte que deu problema, por quem foi montado, qual que era, se a parafusadeira estava correta. Então a gente consegue garantir que tudo está dentro do especificado. O controle de qualidade ele já começa lá na origem, né? Então a gente já faz um processo de inspeção dos insumos lá na origem antes mesmo de embarcar. O controle de qualidade ele já começa lá na origem, né? Então a gente já faz um processo de inspeção dos insumos lá na origem antes mesmo de embarcar. E aí é feito um trabalho de 2 a 3 dias, onde a gente aleatoriamente abre algumas caixas, faz a contagem e principalmente separa a quantidade exata de peças para montar um produto completo e fazer os testes de funcionamento. Isso é muito importante porque garante duas coisas. Primeiro, que estejam sendo embarcadas todas as peças, né? Segundo, que as peças sejam compatíveis, né? Então, a partir do momento que a gente separa do lote que está sendo embarcado uma fração daquelas peças, monta o produto acabado e testa, a gente tem certeza de que todas as peças estão lá e que elas se conectam e que o produto está funcionando adequadamente. Então esse é o primeiro processo que a gente já começa lá na origem. Depois, no recebimento, são abertos todos os volumes, né? E é feito novamente essa montagem. E aí a gente compara o veículo que foi montado na origem, que a gente também recebe, com o veículo que foi montado
ali no momento do recebimento e se certifica que realmente o processo lá na origem foi bem conduzido, foi bem trabalhado e que aqueles insumos podem entrar para a linha de montagem sem problema nenhum. A gestão de estoque é feita por sistema, né? Então, a gente já tem, o próprio sistema já acusa no momento correto, quando que aqueles insumos têm que ser comprados e casa a mais ou menos a mesma data dos insumos que vêm do estrangeiro com os insumos nacionais para estar chegando na fábrica. O sistema já dispara na data correta para os fornecedores o pedido com a data de entrega e converge todos os insumos para a mesma data de entrega lá na planta industrial. A embalagem dos produtos depende do produto, né? Os modelos mais leves são embalagem de papelão normal, tem algumas proteções que são de isopor ou aquelas espumas especiais. E no caso dos produtos mais pesados, né, motocicletas e também algumas scooters, existe uma que a gente chama de gaiola, que é uma embalagem com uma estrutura de ferro e protegida por papelão por fora. São embalagens que precisam ter uma proteção bem robusta e elas são dimensionadas por especialistas, inclusive o próprio fabricante faz toda essa análise e antes do desenvolvimento da embalagem, até porque o produto é produzido na Zona Franca de Manaus e viaja milhares de quilômetros, né? São 2 semanas de viagem de lá para cá. E se não está muito bem acondicionado, claro, evidentemente pode sofrer algum tipo de dano no transporte. A nossa empresa, a DBS Drop Two Dogs, a gente produz na Zona Franca de Manaus, manda por intermodal para um CD em Uberlândia, Minas Gerais. Intermodal porque de Manaus vai por balsa pelo rio até Belém, de lá entra no rodoviário e segue até um centro logístico em Uberlândia. E de Uberlândia a gente faz a distribuição pulverizada, né? Então em pequenas quantidades para o restante do Brasil. É uma localização geográfica interessante porque fica numa região mais ou menos central do país e acaba sendo bastante eficiente para nós. A logística ela é programada através dos pedidos no sistema e que é também integrado com o centro logístico em Uberlândia. Então, o centro logístico já cuida de toda a logística. A gente praticamente só emite a nota fiscal e o centro logístico cuida da distribuição até a entrega no cliente. Os principais desafios da distribuição, no nosso caso, que é, na verdade, antes. Sair da Zona Franca, lá de Manaus, até o centro logístico. Porque do centro logístico, que é uma área geograficamente central do Brasil, em Uberlândia, para diante, é relativamente comum, simples e sem novidade. Agora, de Manaus para o centro logístico, existe um desafio logístico enorme, né? A mercadoria ela fica 6 dias navegando no rio numa balsa até Belém e de Belém entra no rodoviário e vem aqui para o sul. Tudo isso porque o Brasil criou uma zona industrial lá em Manaus
sem ter a estrutura rodoviária até lá. O que é mais impressionante é que existe a rodovia. Ela chega até o outro lado do rio, só não tem a ponte. Então fala-se muito que muita gente ganha dinheiro com essas balsas, com essas logísticas por rio, e não há um interesse político em fazer a ponte e melhorar a logística. Isso é um atraso para o polo industrial, porque a logística fica muito mais cara e muito mais demorada. Já aconteceu, por exemplo, de uma carreta nossa, inclusive era uma carga de Natal importante, a gente tem essa sazonalidade de Natal, de afundar na balsa lá no rio. E a gente perder toda aquela carga porque afundou, porque tem essa logística fluvial totalmente desnecessária. Bastava ter a construção de uma ponte, que é altamente justificável você interligar um polo industrial ao Brasil. A gente tem uma política de troca e devolução de produtos, onde a gente deixa bem clara no nosso site. O cliente que compra online, ele tem por lei direito de desistir sem justificativa durante 7 dias, né? Então ele simplesmente entra em contato e pede a devolução, a gente providencia a coleta e faz o estorno do pagamento. Quando o cliente ele compra num revendedor, como ele não comprou diretamente da nossa empresa, essa troca ou devolução tem que ser feita através do revendedor. Normalmente é assim. E todos os clientes são atendidos naturalmente. É muito comum o cliente comprar um produto e depois testar e descobrir, poxa, mas eu precisava acho que de um maior, ou não me adaptei bem a esse, gostaria de saber se tem outro melhor para mim. E a nossa marca ela faz isso, sempre fez isso muito bem feito. A gente não tem problema nenhum, pelo contrário, em fazer o cliente ficar satisfeito. E evidentemente o cliente satisfeito é um cliente que vai trazer outros clientes também. E aliás, num tempo atrás, a gente chegou a fazer esse levantamento e quando a gente vendia direto para consumidor, a gente tem um canal de venda através do nosso site, a gente fez uma pesquisa e chegou a ser 50% das vendas para clientes recorrentes, ou seja, clientes que já tinham um produto, já estavam satisfeitos e voltaram a comprar um outro produto. A Drop2Dogs tem um plano de expansão bastante desafiadora para os próximos anos. Nós temos um plano de abertura de lojas próprias, onde a gente deve oferecer uma linha bastante diversificada de veículos elétricos. Alguns detalhes ainda não podem ser abertos, porque são novidades, inclusive estrategicamente será um diferencial da marca. E a gente já tem um business plan para isso, já estamos prospectando investidores e esse processo deve iniciar já em 2024 com a abertura da primeira loja, uma Flex Store, onde a gente vai estar testando o mercado, testando produtos, ganhando experiência com esse contato direto com o consumidor, que hoje nós não temos muito desenvolvido, porque a gente distribui para outros revendedores, e a partir de 2025 a gente começa a fazer a expansão das lojas próprias.